Graça e paz, meus amados, sejam todos bem-vindos à nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando sobre o amor e o perdão de Deus, tema da nossa campanha, um livro da Bíblia por dia. Encerramos ontem todos os 66 livros e eu faço um convite a você. Se você perdeu algum ou não assistiu, não sabia, volte no nosso canal, todos os vídeos estão lá disponíveis. E eu espero que fale ao seu coração e que abençoe a sua vida, assim como abençoou a minha vida poder produzir todo esse material. Hoje, já que encerramos ontem, Apocalipse, o último livro da Bíblia, falaremos exatamente sobre o tema do dia de hoje, 25 de dezembro, o dia que nós comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus. E eu já gostaria de te dar um pouco do contexto. Muitas pessoas, crentes sinceros, pessoas que estão preocupadas em fazer o melhor para Jesus, criticam muito o Natal, porque dizem que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Essa é uma verdade, isso é óbvio. Como assim, pastor, óbvio? A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, os pastores estavam no campo com as ovelhas, e os anjos aparecem aos pastores, e eles dizem, vamos até Belém, para ver então o menino rei. Não é possível que os anjos estivessem anunciando a pastores no campo em 25 de dezembro. Essa época agora, que para nós aqui no Brasil é verão, para Israel é inverno, e um rigoroso inverno. Então é muito frio. Nessa época não haviam ovelhas no campo, não haviam pastores tomando conta das ovelhas no campo. É bem provável que Jesus tenha nascido a partir da Páscoa, perto da Páscoa, daí para frente. Então, nós não sabemos a data exata. E muitas pessoas criticam, inclusive, o comemorar o Natal, primeiro porque não é a data correta, certamente não é. E segundo porque essa data, quando Constantino, que estabeleceu o nosso calendário, o imperador de Roma, no ano 323, quando ele estabelece esse calendário, e ele traz o cristianismo para se tornar a religião oficial de Roma, e ele declara que Pedro foi o primeiro papa, e ele então tenta, com uma canetada, com uma institucionalização da igreja, trazer a igreja para o seu lado. Ele atribuiu essa data, porque essa data era a data da mais importante festa pagã, do Deus Sol, era uma data atribuída ao Deus Sol, e ele então atribui a Jesus. Eu quero fazer dois comentários sobre isso. O primeiro, não é essa a data correta sobre o nascimento de Jesus? Não é. Mas, assim como pais adotivos que não sabem exatamente a data da criança, eles escolhem uma data, eles atribuem uma data, ou a data que conheceram, ou a data que ficou de uma época melhor para eles, e a partir daí eles começam a comemorar o aniversário daquela criança. Imagina se a criança nunca tivesse aniversário, porque os pais dissessem, eu não sei qual é a data que você nasceu. Então é atribuído uma data para poder celebrar a vida e o nascimento. Assim também nós podemos sim, tranquilamente fazer isso com Jesus. A verdade é que nós não sabemos a data que Jesus nasceu, mas nós podemos celebrar, nós podemos comemorar, nós temos muitos motivos para comemorar o nascimento de Jesus, porque afinal de contas é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o próprio Deus, e como diz em João, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ele habitou entre nós, ele se fez, ele deixou toda a sua glória e veio como um bebezinho, dependente de Maria, sua mãe, e José, seu pai, para que ele pudesse, mesmo naquela manjedoura, mesmo aquele neném, Colossenses diz, ele estava sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, é o próprio Deus que enviou o seu Filho por amor a mim e por amor a você. Temos mais do que motivos para celebrar o nascimento de Jesus. Então essa é a primeira consideração sobre a data. A segunda consideração é sobre a festa pagã que acontecia. Quando Paulo orienta sobre comer carne sacrificada a ídolos, ele diz assim, o ídolo nada é. E para outros ele diz, quando sacrificam a ídolos é a demônios que sacrificam. Seja a data que for, atribuída ao falso Deus que for, nós sabemos que não existe outro Deus a não ser
o nosso Deus, o verdadeiro Deus, o trino Deus. Então, Jesus é muito maior. Se aquela data era atribuída ao Deus Sol, nós agora celebramos a estrela da manhã, nós celebramos aquele que é luz e não há nele trevas, nós celebramos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então, o fato de atribuir a Jesus, ele é Senhor de tudo, não há nada no céu, na terra ou debaixo da terra que Jesus não reclame, é meu. Então, também não vejo nenhum problema em celebrarmos o Natal. É uma data que o mundo inteiro para, avalia, pensa, reflete sobre amor, sobre troca de presentes, sobre boas novas, sobre ser bondoso para com o próximo. As guerras param, é respeitado o Natal, mas não é por causa de uma festa de troca de presentes. É porque essa festa simboliza o nascimento de Jesus. Assim como nós não sabemos exatamente muitas informações sobre a vida de Jesus, nós não sabemos o seu batismo, nós não sabemos a data, exatamente correta, nem mesmo do seu nascimento, porque há um erro no calendário, mas nós celebramos, nós sabemos que ele morreu numa sexta-feira de Páscoa, nós sabemos que ele ressuscitou num domingo, mas nós não estávamos lá, nós não temos mais informações do que a própria Bíblia nos dá. Então, celebrar o nascimento de Jesus, celebramos com as informações que a Bíblia nos dá. Ele nasceu, e glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, a quem o Senhor quer bem. Por isso, como um presente de Deus para nós, não vejo problema nenhum em celebrarmos o Natal, em trocar presentes, em nos alegrarmos, em comprar, em vender, em estar junto com a família, em fazer uma bonita ceia. Não vejo problema nenhum. Já passamos épocas de grande fartura, com uma ceia bem bonita, e já tivemos na nossa família um momento que nunca esqueci, de um Natal, o primeiro Natal na cidade de Ilhéus, quando morávamos lá, em que o franguinho que a gente assou era menor do que o copo de requeijão que a gente usava para beber água. E nós estávamos em família, meu pai, minha mãe, meus irmãos comigo, e celebramos o Natal, porque é o nascimento de Jesus. Independente da data correta, nós não sabemos, celebramos e celebraremos até que ele volte, o seu nascimento nesta data. Eu queria conversar com você um pouquinho sobre o texto de Lucas, capítulo 2, quando fala do nascimento de Jesus. O Senhor Jesus nasceu de uma virgem. Em Mateus 1, 23 diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. É exatamente o que aconteceu. Se no passado o Senhor se apresentou no monte, que era fumegante, se ele se apresentou a Moisés numa sarça ardente, se ele se apresentou e mandou construir o tabernáculo e a arca para simbolizar a sua presença, e depois no templo o povo viu a glória de Deus encher o templo, agora ele veio pessoalmente, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O texto de Lucas diz que naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse alistamento foi o primeiro, sendo Cirene o governador da Síria, e todos iam se alistar, cada um na sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Não havia lugar para eles. Eu sempre fico pensando sobre isso, e um professor que eu tive no seminário, o pastor Elcio Santana, a quem eu gosto muito, um biblista, um extremo conhecedor da palavra de Deus, ele uma vez chamou a atenção para isso, e eu realmente comprei essa ideia, porque é muito estranho dizer não havia lugar para eles na estalagem.
Quando nós vemos os desenhos, os filminhos, os vídeos, os filmes, as encenações, nós vemos que o dono da estalagem está extremamente lotado, e ele fala: eu não tenho lugar, eu estou muito cheio, por causa do decreto todo mundo está aqui. Mas fica estranho quando você olha para esse texto, porque é a mesma coisa que eu dissesse para você assim: olha, estou fazendo essa narrativa aqui de Foz do Iguaçu, uma cidade turística, nessa época do Natal está bem cheia. Então é como se eu dissesse para você assim: olha, todos os hotéis de Foz estão lotados, todos os hotéis. Ou então como se eu dissesse para você assim: vamos nos encontrar no shopping, mas tome cuidado, porque o shopping está lotado. O shopping, você mal consegue andar de tanta gente. Então cuidado, porque nessa época de pandemia precisa tomar cuidado, está muito cheio o shopping. Mas quando você chegar, vá tranquilo para o estacionamento, porque vai ter lugar para estacionar o seu carro, vai estar tranquilo para estacionar. Lá em cima está muito cheio, mas lá no estacionamento está tranquilo. É como se eu dissesse: todos os hotéis estão lotados, mas olha, não se preocupe, porque tem espaço de sobra para os carros. Não faz sentido. Se as estalagens estavam cheias, por que a manjedoura, por que a estrebaria, por que o curral estava vazio? Então várias teorias são feitas. Ele fez uma estrebaria nova e maior, e aí aquela ali ele usava só para os animais dele. Na verdade, quando você começa a pensar um pouco sobre isso, você vê que o Senhor Jesus foi rejeitado desde o seu nascimento. Quando diz não havia lugar, ele não diz não havia lugar na estalagem. O texto bíblico diz: não havia lugar para eles na estalagem. O poder financeiro, o interesse econômico, o interesse do lucro, o interesse dos negócios, o interesse seja qual for, foi maior do que a compaixão e a misericórdia para uma família que estava prestes a ganhar o seu bebê. Se não, vejamos, vamos lembrar que Jesus nasceu judeu, num contexto judeu, em que a lei era respeitada pelos judeus. Então vamos voltar à Bíblia, lá em Levítico capítulo 12, e ele diz assim, fala a partir do verso 2, a partir do verso 1, Levítico 12: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da separação da sua enfermidade. Toda vez que a mulher menstruava, ela era considerada imunda, porque o judeu não pode até hoje tocar em sangue. O sangue é o símbolo da vida, mas ele se torna impuro. Ele não pode entrar no templo, ele não pode estar no meio do povo, ele não pode tocar nas outras pessoas. Então é necessário passar depois por todo um ritual de purificação, com banhos de rituais mesmo, ou rituais de banhos mesmo. Mas ele diz: se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias, como nos dias da separação da sua enfermidade. Ela será imunda. E no 8º dia ela circuncidará o menino no prepúcio, e depois ela ainda ficará 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Então essa era a regra para Maria. Ela deu à luz a um menino, ela seria considerada imunda 7 dias, ao 8º dia devia circuncidar Jesus, e ela ainda passaria 33 dias considerada imunda. Vamos avançar um pouquinho para o capítulo 15 de Levítico, e você vai ver mais um detalhe importante. Diz assim o capítulo 15, verso 19: mas a mulher que tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, os mesmos 7 dias primeiro que ele diz, como no dia da enfermidade, seria no dia da menstruação. E qualquer que a tocar será imundo até a tarde, e tudo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo o que ela se assentar será imundo. Só que no caso do parto, ela seria 7 dias,
e depois de circuncidar o 8º dia, mais 33, eram 40 dias, que o 8º dia já contava como o primeiro dos 33, 40 dias considerada imunda. Então 40 dias, tudo que ela se deitar, considerado imundo, e tudo que ela sentar, considerar imundo, e tudo que tocar, considerar imundo. Então nenhum estalajadeiro, nenhum dono de nenhum local de comércio quis receber uma mulher prestes a dar à luz, porque sabia que ela estava para dar à luz a qualquer momento, e aquele quarto, aquela cama estaria imundo 40 dias se fosse menino, e o prazo dobrava se fosse menina, 2 semanas e depois mais 66 dias. Ninguém quis se arriscar. Então o texto de Lucas é muito claro: não havia lugar para eles na estalagem. Jesus foi rejeitado pelos interesses pessoais das pessoas que não se importaram com a sua chegada. Hoje, muitas pessoas têm rejeitado o Mestre, não mais um bebê, mas agora o Rei ressurreto, que subiu, que está com o Pai, mas que um dia voltará. E Apocalipse, a palavra de Deus inteira nos garante que o Senhor não tarda, Ele não falha, Ele não volta atrás nas suas promessas. Mas acontece que não havia lugar para Jesus na estalagem. Ele foi rejeitado por interesses, e hoje muitos, infelizmente, têm rejeitado o Senhor por interesses pessoais. Não há lugar nos corações para Ele. Há lugar para muitas outras coisas. Tem muita gente enchendo o coração com falsos amores, com amores inclusive pecaminosos, fora do padrão de Deus, com vícios. O seu coração está voltado para os próprios desejos, para as próprias concupiscências, para os vícios, para o dinheiro, para o trabalho, para o próprio prazer, para o próprio lazer, não sei. Mas analise a sua vida e veja se você e eu verei se eu não estamos fazendo como aquelas pessoas da época do nascimento de Jesus, e não estamos recusando Jesus, estamos tirando dele o lugar de honra que ele merece por interesses pessoais, particulares, mesquinhos. Cuidado. Um dia esse mesmo Senhor que veio como um bebezinho, e nós hoje celebramos o seu nascimento, o Natal, onde os próprios anjos fizeram uma festa no céu, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, porque hoje vos nasceu o Senhor, que é Cristo, ou vos nasceu o Redentor, que é Cristo o Senhor. Então, cuidado, para que no nosso coração, para que no seu coração, você não esteja recusando Jesus por conta de outros interesses. Que todo dia seja Natal na sua vida, que todos os dias, enquanto você não encontrar Jesus, ou enquanto Ele não voltar para nos buscar, que todos os dias você faça a escolha certa, você dedique o seu dia ao Senhor, o seu coração seja habitação do Espírito Santo de Deus. Sabe como fazer isso? Deixe Deus falar com você. É Ele que te alcança, é Ele que te aceita, não é você que aceita Jesus. É Ele que está trabalhando, que está tocando o seu coração. É Ele que tem te mostrado que precisa haver uma mudança, que precisa haver uma nova atitude, que tem uma direção correta, que existe o caminho. E esse o caminho, ele é a verdade, e essa verdade é a vida eterna, o próprio Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que todos os dias na sua vida seja Natal, que Jesus nasça e renasça no seu coração, que a alegria, que o amor, que a celebração do nascimento, do começo, aquele recomeço, aquela alegria que não cabe. Ninguém que tem um filho fica quietinho, mas sai vibrando e pega o menino e olha com todo orgulho, ou pega a menina e agradece a Deus com todo orgulho e olha com todo orgulho, porque é uma bênção, diferente do que o mundo tem pregado hoje, onde 20 milhões de crianças ou mais por ano são abortadas.
A vida é um dom de Deus, é uma bênção e merece ser celebrado. Então celebre o Natal, celebre o nascimento de Jesus todos os dias na sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.